senhor é a favor ou contra a prisão em segunda instância? Contra. Claro que eu sou contra. Quem viveu o processo que eu vivi sabe que não existe segunda instância com continuidade da primeira, como acontece. É quase que, no caso do Paraná, é uma câmara de gás. Eram combinadas as coisas. Como é que você pode submeter alguém a uma execução de pena, como foi o meu caso, mais ou menos indiretamente, o meu foi preventivo do Lula, e depois aquilo tudo ser nulo? Eu acho que isso é a maior prova que não pode ter prisão em segunda instância. É claro que não pode. Isso aí é discurso político do Moro para justificar as barbaridades que foram feitas por ele. Então nós não podemos afrontar o direito, até porque é o seguinte, você tem que ter noção da seguinte noção das coisas. Você tem um juiz que julga, o Moro, a lei fala que ninguém pode ser condenado com base na palavra do delator. E na época que a minha denúncia foi aceita, eles diziam o seguinte, o Supremo declarando isso, que a minha denúncia chegou a ser aceita pelo Supremo. Não, na palavra de delator serve para processar, mas não serve para condenar. O Supremo hoje evoluiu que a palavra do delator não serve sequer para abrir ação penal. A minha foi aberta pela palavra de delator, mas não serve para condenar. Aí o Moro diz o seguinte na sentença dele, não, as palavras dos delatores foram corroboradas por outras provas. Prova nenhuma, né? Ele me condenou por corrupção por causa de um delator que disse que ouviu dizer de uma pessoa que não confirmou no processo que eu teria sido a última palavra na nomeação do diretor da Petrobras. O Lula foi depor como testemunha no meu processo e negou isso. Caraca. Mas... Então, aí você vai para o segundo grau, o cara confirma. Aí quando você tem opção depois que você é condenado em segunda instância, sabe quais são as opções? Você vai para um recurso especial, para o STJ, que é matéria de direito, ou vai para um recurso extraordinário que você impõe ao mesmo tempo para a matéria constitucional. Aí você vai com o recurso especial e dizer o seguinte, não, a decisão do juiz da sentença afrontou a lei que diz que nenhuma pessoa pode ser condenada com base na palavra do delator. Sabe o que o STJ decidia? O relator do STJ era também do Paraná, ligado a eles, agora se aposentou, dizia o seguinte, para eu poder comprovar que a palavra do delator foi a que efetivamente condenou você e não teve outra prova, eu tenho que revolver a matéria fática probatória. E revolver a matéria fática probatória afronta a súmula 7 do STJ. Então não conhecia. Eu entendo isso que o senhor está alegando, só que tem um outro lado também, deputado. É o seguinte, o Brasil é um país que é reconhecidamente mal visto pela questão da impunidade. E a gente sabe que um processo que levaria todas as instâncias seria um processo extremamente extenso e que prolongaria mais ainda essa questão da impunidade no Brasil. Você não acha que no caso... Se a gente tivesse a pena de morte para determinados crimes, aí o cara na segunda instância vai executar a pena, vai matar o cara? Não é... Não é isso que eu tô dizendo. Já era. Ué, a questão... é simples assim. Você vai matar o cara? A questão é a seguinte, qual é o período médio para se tramitar todas essas instâncias e a gente... Se você fizer o processo direito de acordo com o devido processo legal, que você leve 5 anos para processar todas essas instâncias, não signifique que a pessoa vai perder a condição de ser punida se ela for declarada culpada ao fim. E seguindo qual é a diferença que tem? É o seguinte, se o sujeito for pagar uma pena de 5 anos, se ele for preso agora e vai ficar 5 anos e vai sair com uma execução provisória, ou daqui 5 anos ele for preso, vai cumprir os 5 anos do mesmo jeito, mas ele vai cumprir tendo sido condenado de verdade. Então, qual é a diferença que faz? Ele vai ser punido. Porque... E você acha que alguém gosta de ser processado, alguém gosta de estar respondendo, tendo sido condenado? Não, você acha que a pessoa que está condenada, ela quer postergar? Só quem quer postergar, quem quer prescrever. Foi o caso do Lula, que tem mais de 70 anos de idade. Não é o caso de quem não tem 70 anos de idade. Então, esse argumento que eu tenho que executar para punir, que dá impunidade, não. Eu acho que você não pode confundir suposta impunidade com punitivismo. Quando você quer antecipar a execução da pena para punir pessoas que podem ser consideradas inocentes, você está sendo punitivista. Não tem essa história, se 3% dos processos são reformados, as sentenças fora, então são 3% de pessoas que vão ser injustiçadas. Então por que eu vou executar antes, se eu posso executar, sempre teria o direito a executar?
A sociedade não vai perder o direito de punir aquele que for considerado culpado, o fato de você não executar em segunda instância. Mas é assim, segundo o senhor, ali no caso da Lava Jato tinha um conluio. Eu não, a Vaza Jato que está aí. Não sou eu, não. É a Vaza Jato. Entre a primeira e a segunda instância. Isso não é opinião minha, não. Está lá com conversas, com comprovadas, reconhecidas em decisões do Supremo Tribunal Federal. Não ponha isso na minha boca não. Tudo bem. Segundo a Vaza Jato. Segundo a Vaza Jato. Existiria esse conluio. Esse conluio. Uma quadrilha. Só que se a gente for a partir desse raciocínio, o que eu discordo é o seguinte. Da mesma forma que pode existir um conluio entre primeira instância e segunda instância, existem conluios de diversas outras formas. Se a gente for deixar de aplicar a prisão em segunda instância, se baseando de que pode existir um conluio entre a primeira e segunda instância, a gente também não vai poder mais aplicar prisão em flagrante, porque existem casos de prisão em flagrante que são flagrantes armados. Não, peraí. Você está confundindo uma coisa. Aí se você tirar a exceção, mas você está tirando a exceção pela regra. Eu acho que... Eu não sou advogado, mas você também não me parece ser. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho mais de experiência jurídica para interpretar um fato. O que quer dizer prisão em flagrante? Flagrante quer dizer foi pego no ato praticando o delito. Pode ser armado. Não, aí é outra coisa. Aí foi armado não. Isso é outra coisa. Se o flagrante foi armado pela autoridade policial, foi forjado, existe mecanismos de recurso. E não quer dizer que ele foi condenado, ele foi preso em flagrante. O fato de ser preso em flagrante não quer dizer que ele fique preso preventivamente. Ele pode ser preso em flagrante por um delito, ser submetido à liberdade mediante fiança, ou pode ser convertido a prisão em flagrante dele em preventiva e ele tem um instrumento do habeas corpus para poder contestar na instância seguinte. Isso não significa que ele está cumprindo pena. Ele está sendo preso preventivamente por um ato que foi praticado. Agora, você confundir isso... Quando eu falo conluio de primeira e segunda instância no Paraná, é que o relator do segundo grau no Paraná era compadre do Moro. Inclusive, ele fraudou a competência para ir para a turma desse cara para ele ser relator. Isso está lá escrito no livro da juíza Fabiana de São Paulo, que escreveu um documento de tese que virou livro, quando ela relata todas as falcatruas da Lava Jato num termo técnico. Então não dá para confundir uma suposta armação no flagrante. Pode acontecer. Um policial pega, põe uma trouxa de maconha no carro de uma pessoa, prende o flagrante e vai para a delegacia. Isso pode acontecer. Isso não tem nada a ver com você prender a execução de pena de uma pessoa. Contra esse flagrante forçado, tem vários instrumentos para poder se buscar depois a solução dele. E lhe garanto que a maioria das prisões em flagrante são soltos em fiança. Se você efetivamente for, por exemplo, estiver portando uma arma, você vai ser preso em flagrante em casa. A arma em casa. Você vai ser preso em flagrante se não estiver registrada. Se você for, por exemplo, uma lei seca e tiver alcoolizado ou tiver com nível de álcool do bafômetro, você vai ser preso em flagrante, vai pagar fiança e vai sair. Então, isso não quer dizer uma coisa. Tem nada a ver a prisão em flagrante de um delito com a execução de uma pena em segunda instância. Mas o ponto do raciocínio, na verdade, não foi esse. O ponto do raciocínio foi que não por ter, segundo as informações, existia esse conluio da primeira com a segunda instância. Existiu o conluio, primeiro, do juiz que comandava a força-tarefa da Lava Jato, depois deles todos com a segunda instância. Então, o fato de existir esse conluio, na minha opinião, deveria ser motivo para punição de quem participou desse conluio. Tomara. Só que o Moro, por exemplo, quando foi denunciado ao CNJ, quando ele foi denunciado ao CNJ e ia ser punido por isso, ele renunciou à magistratura e foi ser ministro da Justiça. Se ele não tivesse continuado no cargo, ele teria sido demitido do serviço público, assim como o Dallagnol. Ele saiu, renunciou para ser candidato, porque ele ia ser demitido como outro procurador foi, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Diogo Castor. Aquele que pagou o outdoors de propaganda da Lava Jato, foi demitido da Força Tarefa. Claro que tem, mas o Moro fugiu, ele foge. Aí não tem mais competência para punir ele administrativamente. Eu quero ver ainda quando vou responsabilizá-lo penalmente.